todos, meus amigos, minhas amigas, como estão vocês? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre os fenômenos de emancipação da alma. Hoje, nossa videoaula número 7, falaremos sobre experiências de quase morte. Aguarda aí só um instantinho que eu já volto. Aproveitem a oportunidade. 2 livros fantásticos esperam por você. Vórtice 10 anos é uma coletânea de textos sobre magnetismo extraídos de 10 anos de edições do jornal Vórtice. Encontro de Almas, fotolivro escrito e organizado por Lourdinha Lisboa, retratando 10 anos do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Entre em contato e saiba como adquirir estas preciosidades. Antes de iniciar a aula de hoje, gostaria de comentar com vocês sobre alguns e-mails que recebi. De Antônio Barros, da Bahia, que ele colocou assim: antes da pandemia, estava atendendo uma paciente com depressão e síndrome do pânico. Durante as sessões de magnetismo, a mesma relaxava a ponto de dormir, e quando retornava, descrevia ter visitado alguns lugares e perguntava-me o que eu havia feito com ela a ponto de relaxar daquela maneira. Quando a mesma estava deitada na maca, adormecida, eu movimentava sua cabeça com comando mental e imposição das mãos. Pergunto ao amigo, de que trata esse fenômeno? Um abraço primeiramente a todos os companheiros aí da Bahia, magnetizadores, amigos, espíritas. Um abraço para todos e muito obrigado, Antônio, pelo seu e-mail. Essa realmente é uma faculdade de emancipação da alma, muito provavelmente trata de sonambulismo, pois que quando ela é magnetizada, ela relaxa a tal ponto que se encontra adormecida, mas eu acredito que não seja adormecida, seja um estado de transe, em que ela se desprende do corpo físico e visita alguns lugares. Então eu acredito que seja sonambulismo, porque até mesmo ele consegue movimentar a cabeça dela, fazendo apenas imposição de mãos e com comando mental. Ou seja, sem verbalizar nenhum comando para ela, ele consegue mentalmente, através de uma imposição de mãos direcionada a ela, movimentar a sua cabeça. É o fenômeno de atração magnética que alguns sonâmbulos conseguem realizar. Então, é estudar o sonambulismo, experimentar e desenvolver essa faculdade através do exercício prático. É essa a minha recomendação. Sueli Correia, ela diz assim: prezado Adilson, boa noite, sou médium psicofônica. No entanto, tenho dúvidas sobre ocorrências noturnas que já aconteceram comigo em algumas ocasiões. Não acontecem com frequência. Acordo no meio da noite, paralisada, numa luta feroz para retornar ao corpo. A sensação é de que o corpo está dormente e sinto dificuldade de respirar. Acreditava a princípio que fosse uma indigestão. Então tomava um digestivo, massageava a região do estômago, os pés e o desconforto ia passando bem devagar. Nas noites seguintes evitava comer, mas o fato se repetia do mesmo jeito. Perguntei ao médico gastro se era comum esses sintomas em pessoas com gastrite e ele disse que não. Pensei tratar-se de obsessão, fiz tratamento espiritual na casa espírita que frequento, mas essa ocorrência acontece de vez em quando. Assistindo uma palestra sua, me ocorreu a possibilidade de se tratar de algum tipo de fenômeno anímico. Será? O que você acha? Desde já agradeço sua atenção. Olha só, é muito comum esse tipo de ocorrência, pessoas que estão dormindo e no momento de acordarem, eles retomam a sua consciência no corpo, mas não conseguem movimentar o corpo físico. Esse tipo de ocorrência se chama catalepsia projetiva. A pessoa retoma a consciência, mas é como que o espírito não conseguiu se encaixar ainda da maneira como deve ao corpo físico, não conseguiu ainda retomar a conexão completa com o corpo físico, de modo a conseguir movimentá-lo. E aí a pessoa se esforça, faz um esforço danado para sair do lugar, para se movimentar e não consegue mexer 1 milímetro do seu corpo físico, apesar de ter consciência e achar que está completamente acordado. Mas, na verdade, há ainda o despertar completo, mas uma consciência de que está no corpo físico, apesar de não conseguir movimentá-lo.
se chama então catalepsia projetiva. Como é que se deve fazer nesse instante? Relaxar. Geralmente a pessoa fica meio que desesperada, meio inquieta, intranquila, com medo do que é que está acontecendo consigo, porque é que não pode movimentar o corpo físico, começa a fazer preces meio que desesperadas. O ideal não é nada disso. Relaxar. Permanecer sereno e deixar que o processo de ligação espírito-corpo continue e se complete para que você possa despertar realmente do corpo físico e conseguir movimentá-lo. Então, serenidade, tranquilidade, para se manter confiante, apenas aguardando que o fenômeno se complete e assim você possa despertar realmente do corpo físico. Agradeço a todos aqueles que têm mandado seus e-mails, seus comentários, contando suas experiências, seus relatos, suas dúvidas. Aqueles que quiserem mandar, fiquem à vontade para mandar ou pelo canal do YouTube, ou então pelo meu e-mail, enfim, como achar melhor, mandem seus relatos, suas experiências, suas dúvidas, que nós, dentro do possível, tentaremos respondê-las, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre as experiências de quase morte, também conhecidas como EQMs, que é o tema da nossa videoaula de hoje. A primeira pessoa a estudar cientificamente as EQMs foi o Dr. Raymond Moody Jr. O Dr. Moody nasceu em 30 de junho de 1944. É psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo, natural da Geórgia, Estados Unidos. Segundo a Wikipédia, o termo experiência de quase morte foi criado pelo Dr. Moody em 1975, ano em que ele lançou sua obra mais famosa, Life After Life, Vida Depois da Vida, onde ele vai cientificamente analisar várias experiências de quase morte, onde ele faz um relato dessas experiências e uma análise científica a respeito das mesmas. Como é que é morrer? Esta é a frase com a qual o Dr. Moody inicia o primeiro capítulo do seu livro. Uma pergunta muito justa para quem está iniciando um estudo de tema tão espinhoso e tabu, não só para a ciência, como para a sociedade em geral, principalmente ocidental, onde não gostamos de pensar ou de refletir sobre a morte. Para quem é espírita, a pergunta não tem nada de mais, até nós sabemos responder a esse questionamento do Dr. Moody. Mas para o Dr. Raymond Moody, acredito que não tenha sido fácil, principalmente lidar com as críticas aos seus estudos, porque foram muitas. A resposta, ou pelo menos a tentativa de busca por uma resposta a essa pergunta, o Dr. Moody vai apresentar através dos depoimentos de 150 pessoas que passaram por EQMs. Então vamos explicar um pouquinho sobre o que é uma EQM. São experiências espontâneas que, como o nome diz, ocorrem em indivíduos que se encontram em estágios limiares entre a vida e a morte. Eles relatam coisas que lhe aconteceram enquanto estavam em coma, anestesiados durante cirurgia ou ainda quando declarados mortos e foram ressuscitados. O Dr. Raymond criou um modelo de experiência que, apesar de não ocorrer da mesma forma em todos os indivíduos, serve de exemplo para entendermos o que acontece nesses casos. Escreveu ele assim: um homem está morrendo e quando chega ao ponto de maior aflição física, ouve seu médico declará-lo morto. Começa a ouvir um ruído desagradável, um zumbido alto ou toque de campainhas e ao mesmo tempo se sente movendo muito rapidamente através de um túnel longo e escuro. Depois disso, repentinamente se encontra fora do seu corpo físico, mas ainda na vizinhança imediata do ambiente físico, e vê seu próprio corpo à distância, como se fosse um espectador. Assiste às tentativas de ressurreição desse ponto de vista inusitado, em um estado de perturbação emocional. Depois de algum tempo, acalma-se e vai se acostumando à sua estranha condição. Observa que ainda tem um corpo, mas um corpo de natureza muito diferente e com capacidades muito diferentes das do corpo físico que deixou para trás. Logo outras coisas começam a acontecer. Outros vêm ao seu encontro e o ajudam. Vê de relance os espíritos de parentes e amigos que já morreram
e aparece diante dele um caloroso espírito de uma espécie que nunca encontrou antes, um espírito de luz. Este ser pede-lhe, sem usar palavras, que reexamine sua vida e o ajuda, mostrando uma recapitulação panorâmica e instantânea dos principais acontecimentos de sua vida. Em algum ponto encontra-se chegando perto de uma espécie de barreira ou fronteira, representando aparentemente o limite entre a vida terrena e a vida seguinte. No entanto, descobre que precisa voltar para a Terra, que o momento de sua morte ainda não chegou. A esta altura oferece resistência, pois está agora tomado pelas suas experiências no após-vida e não quer voltar. Está agora inundado de sentimentos de alegria, amor e paz. Apesar dessa atitude, porém, de algum modo se reúne ao seu corpo físico e vive. Mais tarde tenta contar o acontecido a outras pessoas, mas tem dificuldade em fazê-lo. Em primeiro lugar, não consegue encontrar palavras humanas adequadas para descrever esses episódios não terrenos. Descobre também que os outros caçoam dele, e então para de dizer essas coisas. Ainda assim, a experiência afeta profundamente sua vida, especialmente suas opiniões sobre a morte e as relações dela com a vida. Esse é um relato de cunho geral que o Dr. Moody elaborou de modo a mostrar como é o panorama daquilo que acontece nas experiências de quase morte, apesar de ele dizer que não existem duas experiências iguais nesse sentido. À luz do Espiritismo, se trata evidentemente de um fenômeno de emancipação da alma. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma referência de Allan Kardec sobre isso. E não dá para enquadrar as EQMs na classificação que Kardec faz de fenômenos de emancipação da alma, pois não se trata de sonambulismo, pois na condição em que o corpo se encontra não há condição de diálogo. Também não é sonho, pois há muito mais lucidez do que num sonho comum. Se alguém por acaso souber de alguma referência de Kardec a esse tipo de fenômeno, por favor envie para mim e eu agradeceria bastante em tomar conhecimento disso. Kardec não se refere a esse fenômeno, talvez tenha sido porque ele não o conhecia, devido à medicina não ter na época os mesmos recursos que possui hoje para a ressuscitação e recuperação da vida. Na questão 407 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E os espíritos responderam: não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Pergunto a vocês, não é isto exatamente o que ocorre nas EQMs? Ou seja, o corpo está prostrado, sedado, declarado morto até às vezes. O espírito então se emancipa e tem a visão da alma, consegue viajar por mundos espirituais, dialogar com outros espíritos, rever suas atitudes até aquele momento e tomar novas resoluções quanto ao seu futuro na carne. Volta ao corpo então com a consciência e a lembrança de tudo que vivenciou, e a maioria das pessoas nessa experiência não tem mais dúvidas quanto à continuidade da vida após a morte corporal e por isso perde o medo da morte. Muitos ainda conseguem compreender que sua conduta se reflete na vida espiritual futura e a partir daí desenvolve uma nova consciência e postura perante a vida, perante a família, a natureza e seu semelhante. E muitos até se engajam em campanhas de solidariedade como voluntários, como trabalhadores voluntários para ajudar o seu semelhante. Bom, gente, ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado. Clique então em gostei e se inscreva no canal para serem notificados sempre que tiver um novo vídeo. Obrigado novamente a todos que têm nos enviado seus comentários e perguntas e até a próxima videoaula, onde falaremos sobre sonambulismo. Tchau, pessoal!